Pessoal, a gente já falou da trigonometria, né? Já está trabalhando com esse assunto desde o começo dessa apostila, né? Agora a gente vai para a aula 7 e nessa aula 7 a gente vai encontrar algumas outras relações trigonométricas, tá? A gente vai entender que tem mais relações do que seno, cosseno e tangente, tá bom? São relações que elas vão depender do seno, do cosseno e da tangente, né? Então, são coisas novas, mas que não vão surgir do nada. Elas vão surgir de algumas outras que a gente já conhece, de alguns cálculos que a gente já conhece. Então, pode até parecer que vai estar meio confuso, mas eu também vou corrigir alguns exercícios para mostrar para vocês que não é complicado. Você lembrando das fórmulas, é claro, né? Tendo esse material aqui, a apostila por perto, fica mais fácil de você montar. E aí a gente vai conseguir desenvolver os exercícios tranquilos, tá bom? Bom, vou começar aqui apresentando uma que a gente já conhece, que é a fórmula da tangente, tá? A tangente, ela é essa fórmula do seno dividido pelo cosseno. Lembra que a gente já tem a tabela do seno com o cosseno, né? E a tangente foi o último tema que a gente trabalhou. Então, essa formulinha aqui da tangente a gente vai conseguir calcular usando só o que a gente já sabia que era o seno e cosseno, tá? Agora vão surgir algumas coisas novas, por exemplo, a secante, tá? O que é a secante? A secante é o inverso do cosseno. Então, ó, a secante é o cosseno sendo invertido, né? Então, normalmente o cosseno ele é só o nosso cosseno, o nosso número, 1/2, raiz de 2/2, ou por aí vai. Agora, se eu inverter ele, se eu colocar ele numa fração aqui embaixo, com o 1 lá em cima, a gente vai conseguir achar o valor da secante, tá? Vai ser um outro cálculo, um outro número que vai surgir para a gente usando o cosseno, tá bom? A gente vai ter aqui também a cotangente. E a cotangente, ela vai usar a tangente para se basear, tá? A ideia é você perceber que ela vai usar coisas que a gente já conhece. A secante está usando o cosseno. A cotangente, ela está usando a tangente. Olha a fórmula da tangente, ó. Seno de x dividido por cosseno de x. É seno sobre cosseno, tá? Olha a cotangente é o cosseno de x dividido pelo seno de x. Então é o cosseno sobre o seno. É exatamente a mesma coisa, só que invertido, tá? Aqui é seno e cosseno, aqui é cosseno e seno, tá? E aí, só invertendo esses números aí eu já consigo criar uma situação nova, que esse caso aqui é a cotangente, tá bom? Tem também a cossecante, que ela é parecida com a secante, tá? A secante é o 1 sobre cosseno, certo? É o inverso, o contrário aqui do cosseno. A cossecante é o 1 sobre seno. Tá? Então, ó, olha que de novo, o raciocínio desse é o mesmo raciocínio desse. Só que aqui eu estou usando o cosseno e aqui eu estou usando o seno. Então, qual que é o resumo aqui dessa primeira etapa dessa aula? Né? Seno e cosseno são os elementos principais. Tá? Então, aquela tabela que a gente já viu, que a gente já colocou na apostila, ela é fundamental para tudo que vem depois. Com seno e cosseno, eu faço a tangente, com o cosseno eu faço a secante, com o seno e cosseno aqui, né, agora invertido, né, eu faço a cotangente, com o seno sozinho eu faço a cossecante. Então a gente consegue usar o seno e o cosseno para criar várias relações, tá bom? Isso a gente vai ver depois também nos exercícios. Eu vou corrigir alguns para mostrar para vocês, servir de exemplo, para você ver como que eles funcionam, tá bom? Além desses aqui, a gente tem outras situações. Ó. A cotangente, já que ela é o contrário da tangente, ela pode ser escrita também como 1 sobre a tangente. Então, se você já sabe o valor da tangente, ela pode ser escrita dessa forma. E essa formulinha aqui faz aparecer essa outra, que quando você tem a tangente vezes a cotangente, o resultado sempre vai ser 1. Olha que ela também lembra um pouco, é meio parecida com aquela do seno ao quadrado e do cosseno ao quadrado, que era 1 também. Tá? Só que aqui ela vem de uma regrinha de 3. Ó, se eu multiplicar aqui em cruz, né, a cotangente vezes a tangente vai ficar juntos, e o 1, como não tem ninguém, vai ficar só 1. Tá? Então, essa relação da cotangente ela pode ser escrita também dessa forma. Tá bom? A gente tem uma outra relação aqui, ó, que é a secante ao quadrado de x, tá? Igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x, que é quando você está colocando esses valores ao quadrado, você está elevando eles ao quadrado. Tá? O contrário dela, né, uma que é bem parecida, também aparece aqui embaixo. Ó. A cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente de x. Então, olha aqui que é secante com tangente. E aqui é cossecante e cotangente. Tá? Essas formulinhas, elas não
precisam sim ser decoradas. A gente vai geralmente encontrar elas ou alguma ideia sobre elas já nos exercícios, já quando você for resolver, já vai ter alguma coisa lá para te ajudar. Se por acaso não tiver nada lá, não tiver nenhuma dica, aí você volta aqui na apostila, volta nessa aula se for preciso, né, ver de novo esse vídeo para você entender como que se trabalha com essas relações, para você ver qual é parecida com qual. Ah, eu tenho o seno, então beleza, eu vou usar o seno nessa conta. Qual das continhas, né, qual das relações que tem o seno também? Qual delas que eu preciso do seno para resolver, tá? Então, se você não tiver com a fórmula aí na apostila, no caderno, né, na atividade, vale também voltar aqui e dar uma olhada para você poder entender, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos agora para poder ficar mais claro tudo isso. Bom, pessoal, eu vou começar aqui na primeira atividade, tá? Eu não vou fazer ela inteira, eu quero que vocês tentem fazer ela aí também, mas eu vou resolver aqui uma ou duas aqui para te mostrar qual é o raciocínio, tá? Como que você vai pensar para resolver essa primeira questão, tá? Ela fala assim, ó, analise as proposições abaixo. E aí você tem várias situações, ó, cossecante de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2. Secante de 60 graus igual a 2. Cotangente de 30 graus igual a raiz de 3, secante de π sobre 2 igual a zero e a secante de 55π sobre 2 igual a 1. E aí ele fala assim, ó, o número de proposições verdadeiras. Então ele quer saber quantas dessas aqui são verdadeiras. E aí tem as alternativas para você poder marcar, tá? Então a gente vai ter que primeiro conferir cada um desses resultados. Para a gente conferir cada um desses resultados, a ideia é você pôr em prática as formulinhas dessa aula, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar a primeira aqui para você observar, tá? Então essa daqui a gente vai pegá-la primeiro. Cossecante de 45. Ele está falando da cossecante. Então eu preciso da fórmula da cossecante, tá? A cossecante de x, ela vale para a gente 1 sobre seno. Então, a cossecante está aqui, a formulinha da cossecante é essa, tá? Eu vou agora ver o meu ângulo, tá? O ângulo que eu estou usando aqui é o ângulo de 45. Então, eu vou ter que usar a tabelinha, aquela tabelinha do seno e cosseno, e procurar nela o 45 graus, tá? E aí, o que, que eu vou encontrar nela, né? Eu vou encontrar aqui o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui já dá para tirar uma conclusão, mas eu vou falar depois dessa conclusão, tá? Eu vou primeiro mostrar como a formulinha vai aparecer para a gente, tá? Então a gente vai ter que fazer o quê, né? Vai procurar aqui a cossecante do 45 e essa cossecante é 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente vai ter uma divisão de frações, tá? Naquela parte da tangente, na última aula, a gente já viu algo parecido com isso. Tá? O que, que vai acontecer aqui? Eu preciso repetir a primeira fração, que é 1, eu vou multiplicar pelo inverso. Né? O inverso aqui é o 2 raiz de 2. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter aqui 2 raiz de 2 como resultado. Só que lembra que a gente não pode ter uma raiz embaixo, né? A gente não pode ter uma raiz aqui. Então, eu vou ter que fazer a racionalização, que é multiplicar por ela mesma para fazer ela desaparecer, né? Para fazer a raiz de 2 desaparecer. 2 vai se multiplicar e aí em cima vai ficar 2 raiz de 2. Embaixo, né, o 2 vezes 2 dá 4. Como a gente está falando de uma raiz, né, raiz de 4 é 2. E depois disso a gente vai poder cortar, né? A gente vai poder cortar o 2 aqui em cima com o 2 aqui embaixo. E o que vai sobrar? Vai sobrar para a gente só a raiz de 2. Então, olha lá, o que, que eu estou falando com tudo isso? Que a cossecante do 45 é a raiz de 2. E aqui ele está falando que a cossecante do 45 é a raiz de 2 sobre 2. Isso quer dizer que essa primeira questão aqui, né, esse primeiro item, ele já é um item falso. Então eu já sei que uma parte aqui dele vai ser falso, tá bom? E a ideia é você usar as formulinhas para desvendar, né, qual é qual aqui, tá bom? Esse daqui do 55π sobre 2, só para você poder entender também, ele já está falando do seno.
Então é só o seno que eu vou trabalhar aqui e ele é bem fácil de você entender, porque o jeito de pensar nele é só você ir separando o nosso ciclo, né? Lembra que o π sobre 2 é o 90 graus, certo? E aqui eu tenho 55 π sobre 2. Então eu preciso só fazer aqui ó, 55 vezes ele, né? Vou descobrir qual vai ser o ângulo que vai aparecer disso daqui tudo, né? A gente pode até fazer ela aqui no cantinho, ó, 55 vezes 90. Olha lá. O 4 vezes 5 o 9 vezes 5 é 45. Aqui é 45 de novo, então vai ficar 49, né? E aqui o zero. E agora a gente pode ir tirando 360 graus até ver onde que ele vai ficar, tá? Eu sei, por exemplo, que se eu tirar 3.600 graus, eu estou tirando aqui 10 voltas que o círculo está fazendo. Então, se eu tirar 3.600, a gente vai ter aqui 1, né? Aqui o nosso 3, 5 e 0, 1.350 graus. E aí a gente pode ir retirando 360 e 360 para poder ver quanto que vai ficar, tá? Então, vou fazer mais uma subtração aqui, ó, menos 720, tá bom? Vou tirar aqui, ficou zero. O 720 também estou tirando, né? Fazendo aqui duas voltas, né? O 2 aqui, 5 menos 2 quer dizer, vai virar 3. Aqui eu vou ter que emprestar. O 13 menos 7 vai virar 6. O 630 já não vai dar para tirar 720 novamente, né? Então só vou poder tirar 360. E olha o que vai acontecer. Ó. Aqui dá zero. Aqui ele vai ter que emprestar, né? Vai virar 5, vai virar 1. 1 não, desculpa, 13 menos 6 dá 7 e 5 menos 3 dá 2. Então quer dizer que esse ângulo do 55π sobre 2, ele está exatamente em cima do 270 graus. E o 270 graus, ele não é, né, não tem o seno menos 1. Aliás, ele não tem o seno valendo 1, ele tem o seno valendo menos 1. Se você olhar lá na tabela, o seno de 270 ele é menos 1. Então aqui já dá para ver que mais um deles vai ser falso. Tá? E aí você vai aplicar a formulinha em outros aqui para poder ver quantas são verdadeiras. Ó, 2 eu já deixei aqui prontinho para você saber que ele é falso. Beleza? Vocês aí? A segunda atividade ela tem aqui para gente o seguinte, ó, sendo seno de x diferente de zero, podemos afirmar que a expressão seno de x mais cosseno de x vezes a cotangente de x é igual a... E aí ele não dá um número, né? Ele só dá outras expressões aqui. Ele pode ser igual a cosseno ou tangente, ou cotangente, ou secante ou cossecante. Então aqui a gente não vai conseguir calcular com números, a gente vai utilizar as próprias fórmulas para fazer isso. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que ver aqui é se algum desses itens pode ser substituído. E a gente tem uma formulinha, a fórmula da cotangente, que ela vai poder ser substituída e aí vai facilitar um pouco a nossa vida. Tá? Vou colocar aqui, ó, começa nessa conta, começa com seno de x, mais o cosseno de x, e a cotangente, ela não vai aparecer mais para mim assim, tá? A cotangente, a gente viu no comecinho do vídeo, que ela é o cosseno de x dividido pelo seno. A cotangente aqui está multiplicando, né? Então eu vou multiplicar também. Aqui eu vou conseguir já resolver uma parte dela aqui em cima, que é o cosseno vezes o cosseno. Quando o número repete duas vezes, ele fica ao quadrado, né? Então aqui a gente vai ter seno de x mais o cosseno de x ao quadrado dividido pelo seno. Como que eu vou inserir esse outro seno? Como é que eu vou fazer esse cara entrar numa continha, né? Parece que não faz muito sentido, mas a gente vai fazer um MMC. Ah, mas não tem número aqui. A gente não precisa do número, tá? A gente só precisa ver o que tem embaixo. Nesse caso é o seno de x, tá? E esse seno de x vai ser o nosso MMC. Ele vai ser o mínimo múltiplo comum de todo mundo aqui. E aí como que vai ficar, né? A gente vai passar aqui a linha da fração, certo? E aqui eu vou colocar o MMC, né? Lembra que aqui quando não tem nada vale 1. Então, o 1 e o seno de x, o MMC vai ter que ser o seno de x. Então aqui eu vou colocar o seno de x
tá? E como é que funciona o MMC, né? Eu tenho que dividir embaixo e multiplicar em cima. E olha lá, seno dividido por 1 é o seno mesmo, não muda nada. Seno vezes seno vira seno ao quadrado. Então aqui eu vou ter seno ao quadrado de x. Seno dividido por seno, né? Um número dividido por ele mesmo vira 1, né? 2 dividido por 2, 3 dividido por 3 sempre vira 1. E 1 vezes o cosseno ao quadrado de x vai dar pra gente o cosseno ao quadrado de x. E agora o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma formulinha que a gente já conhece. Essa parte aqui de cima, ela é aquela relação fundamental. É uma relação que a gente viu umas aulas aí atrás, que dizia que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vale sempre 1. Então, se aqui está aparecendo o seno ao quadrado e aqui está aparecendo o cosseno ao quadrado, quer dizer que essa galera toda vai ter que valer 1. Então, a nossa expressão vai ser 1 sobre seno de x. E quem que é o 1 sobre o seno de x, né? Quem que é o seno invertido aqui do nosso x? Essa regrinha a gente já viu no começo do vídeo, já mostrei ela lá. Ela é a cossecante, a relação da cossecante, tá? Então, a relação da cossecante que vai ser o resultado dessa expressão, ok?